Da sua Rádio Os Semeadores. Nós estamos aqui na nossa loja Os Semeadores, aqui no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, loja 5, e nós hoje iremos falar do capítulo de número 2 do livro de Naum, o juízo para Nínive e a restauração para Israel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2, de preferência você pegue a sua Bíblia de estudo de Genebra, que você pode adquirir aqui conosco na sua loja Os Semeadores aqui no centro de Taguatinga ou na loja virtual www.semeadores.com.br. Você entra lá e você vai ter acesso às camisetas, bonés, livros, muitos artigos evangélicos. Estamos vendo o 12º livro, Naum, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros chamados livros proféticos. Os livros proféticos se dividem em duas partes: os profetas maiores e os profetas menores. Então nós estamos vendo Naum, que é um dos profetas menores. O conjunto dos livros dos profetas menores, eles formam 67 capítulos, com 1050 versículos no total, uma média de 16 versículos por capítulo. É fácil de você ler, você não vai tomar mais do que 5, 6 minutos. O livro de Naum, ele tem apenas 3 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estamos aí levando a palavra de Deus, sempre acreditando com a palavra de fé, de esperança, palavra de que Deus nos abençoa. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 2. Estamos vendo esse livro que é apresentado, o Naum é apresentado como profeta de Deus. E Nínive como objeto de sua mensagem de um severo julgamento. Julgamento para Nínive e a salvação para o povo de Deus, em continuação, a parte 3. Como já dissemos, estamos vendo Naum, o que ele declarou, o severo julgamento de Deus contra Nínive, mas assegurou que o povo de Deus seria libertado da opressão. Esses versículos foram divididos também em algumas seções, e nós estamos vendo agora o julgamento de Nínive. Nínive foi destruída, o destruidor subiu contra ela. Deus declarou que os assírios não teriam mais vitória sobre o seu povo. Eles falhariam e seriam destruídos. Em agudo contraste com relação ao chamado de a celebração em Judá, Nínive foi chamada a se preparar para um ataque. Os assírios, que haviam destruído muitas nações, incluindo Israel, espalhando seus habitantes sobre a face da terra, agora experimentariam destino também semelhante. Em agosto de 1612, em agosto de 612 a.C., as forças combinadas dos medos e dos babilônicos destruíram Nínive, e pouco tempo depois o dobre final do sino soou sobre o Império Assírio. A salvação de Judá, na seção F, e de Israel também. Enquanto para a Síria havia a noite de destruição e ruína, para o povo de Deus esse momento se transformaria num novo dia de restauração e também de esplendor. O profeta, ao citar Jacó e Israel, provavelmente faz uma referência aos reinos do sul e do norte, ambos os quais seriam restaurados. O Novo Testamento explica que o esplendor da restaurada Israel vem para todos os judeus e gregos, para todos judeus e gentios, ou seja, para todos os que seguem Cristo fielmente. Veja aí Mateus 5,12, 1 Coríntios 3, versos 11 a 15, Apocalipse, verso 11, capítulo 11, verso 18. Isso porque em Cristo não há judeu nem há grego, não há escravo nem há livre, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa, conforme Gálatas 3, 28, 29. Parte 4. Uma visão vívida do fim de Nínive. Aqui Naum descreveu vividamente a devastação de Nínive. Veremos até o verso 10 uma visão vívida do fim de Nínive. Naum descreveu com imagens dramáticas a maneira como Nínive seria capturada e saqueada. Ele se posicionou, por assim dizer, sobre as muralhas de Nínive para testemunhar o ataque. Essa predição foi inicialmente cumprida quando Babilônia tomou Nínive no ano de 612 a.C. e será finalmente cumprida quando Cristo retornar.
Que glorioso então não será o dia da volta do Senhor? No entanto, devemos tomar muito cuidado com os falsos alarmes de sua vinda, procurando enganar até, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia Sagrada nos adverte disso. Somente não seremos enganados e derrotados por causa da graça soberana da eleição do Senhor, porque em nós não resta salvação alguma. Veja aí, Jonas 2,9. Seria do Senhor, verso 2, que viria a destruição. Os guerreiros e carruagens dos agressores pertenciam ao Senhor e estavam a serviço dele, né? Eles eram impotentes e estavam com escudos e vestes avermelhadas, fazendo referência ao sangue ou sendo a cor de seus próprios trajes de guerra. Nos ensina a Bíblia de Estudo de Genebra que o hebraico não é claro ao se referir ao cintilamento de aço e das lanças vibrando, mas transmite a impressão geral de estarem preparados e ávidos por guerra. Também eles foram instrumentos do Senhor para executarem juízo contra as nações em seu tempo de glória, mas agora eles mesmos estavam enfrentando o juízo de Deus pelos excessos cometidos quando serviam aos propósitos de Deus. Nínive estava agitada com a atividade frenética dos defensores e ou dos agressores. No verso 4, tudo parece indicar que o exército invasor se aproximava em suas carruagens de guerra e a cidade se preparava para a batalha, posicionando também as suas defesas, deixando as ruas ou campos abertos num verdadeiro caos. O verso 5 parece narrar o calor da batalha, onde o rei Assírio e suas tropas, especialmente as divisões de comando, correm agitadas e confusas em direção aos muros de defesa, mas encontram o inimigo já muito próximo e o terror se espalha. Não haveria como contê-los, principalmente porque ou já estavam trabalhando no desvio do rio ou vinham contra eles como uma enchente de um rio caudaloso. Há relatos que relacionam a queda de Nínive e a inundação, quando o inimigo redirecionou as barragens do sistema de água. No entanto, a descrição é poética, não literal, onde as comportas podem simplesmente se referir aos 5 portões que se abriam no capítulo 3, verso 13, na direção do rio Tigre, com seus afluentes e também os seus canais. Nós vemos e temos esse esclarecimento que a localização do palácio, a sede das organizações políticas e militares, excluiu a possibilidade de colapso por inundação. Nínive personifica uma mulher, uma rainha, verso 7, iria para o exílio. Suas escravas ou servas, as habitantes da cidade, lamentariam o destino da sua senhora. Essa imagem impressionante do verso 8, falando dela como um tanque de águas que agora vazavam, retrata a lenta derrota da cidade sitiada que ia escoando sem a mínima chance de ser contida. Essa exclamação dramática e imaginativa do saquear a prata e o ouro das suas provisões descreve o clamor dos invasores enquanto completavam os saques da vitória. Isso, registros babilônicos indicam que o saque de Nínive foi abundante. A devastação impiedosa criaria medo mortal e paralisaria entre os anteriormente poderosos ninivitas. Tudo na cidade ia se esvaindo, escorrendo, se perdendo. A fúria terrível do invasor era como um exército de gafanhotos que ia devorando toda a vegetação verde e destruindo toda a plantação. A linguagem poética do verso 10 indica o estado terrível em que se encontrava a antes cidade poderosa e rainha entre as nações. Ela se encontrava agora vazia, esgotada, devastada. Os corações estavam derretidos, os joelhos trópegos, os lombos doloridos e o rosto desfigurando de cada um deles. Parte 5, ou a linha 5, que nós estamos vendo, a zombaria da condenada Nínive. Naum zombou da condenada Nínive. Veremos até o capítulo 3 a zombaria dessa condenada de Nínive. Tendo feito uma descrição vívida da queda de Nínive perante os babilônicos, o livro de Naum encerra com uma coleção de zombarias e lamentos sobre Nínive. Mesmo sendo palavras muito tristes para os ninivitas, os judeus ficariam alegres ao ouvir e ler essa seção de Naum sobre a destruição do inimigo. Esses versículos, eles podem ser divididos em 4 seções: o sarcasmo contra Nínive, o leão, o ai sobre Nínive,
uma ameaça, uma cidade destruída, o sarcasmo contra Nínive, uma cidade como Tebas, e aplausos para Nínive, uma cidade fatalmente ferida. Então elas vão formar a nossa divisão a partir de agora. Então vejamos a seção A das 4, a primeira, sarcasmo contra Nínive, o leão, do verso 11 ao verso 13. Essa é uma canção sarcástica, na qual Nínive é comparada a um covil de leões. A canção zomba da cidade por causa da sua futura humilhação. Naum usa um artifício poético para expressar como a famosa cidade seria reduzida ao esquecimento. O covil dos leões era uma imagem apropriada para descrever os agressivos, cruéis e temíveis assírios. Essa ameaça, em breve, seria eliminada. Naum, capítulo 2, começa: o destruidor sobe contra ti, guarda tua fortaleza, vigia o caminho, robustece os lombos, arregimenta bem as tuas forças. Esse é o primeiro versículo. E o versículo de número 13 diz: Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leões novos, e exterminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Nínive era como poderoso e temível leão, que arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Quem poderia se lhe opor quando saíam à caça das suas vítimas? No entanto, o Senhor se levantou contra ela. Verso 13. Eis que eu estou contra ti. De um ponto de vantagem meramente humano, a destruição de Nínive aconteceria por meio do ataque de outra nação. Mas Deus revelou que Nínive estava prestes a confrontar a ira do Deus de Israel. As vozes dos embaixadores assírios, ditando termos e recolhendo tributos, seriam permanentes silenciadas na face da terra. Encerramos o capítulo de número 2. Amanhã estaremos aqui com Naum 3, o último capítulo, a destruição completa dos assírios. Sabe o que aconteceu? Colheram o que semearam. E você? Está plantando aonde? Vai colher o quê? Quem planta no pecado colhe a morte. Cuidado! Quem planta destruição acaba colhendo o quê? Destruição. Veja bem onde você está plantando e de que forma você está fazendo isso. Siga-nos no canal do YouTube. Clica aí no sininho, clica aí em inscrever-se para você sempre estar aí com a gente. Também nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, de onde nós estamos falando, na nossa loja física. Nosso programa de rádio, Momento Missionário, todos os dias vai ao ar, às 8h30, Momento Missionário. E nós também temos o canal jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita da narrativa. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, sua vida, seu ministério, sua família. Amém.